Boa noite, pessoal. Estamos iniciando uma live hoje, a qual nós iremos falar sobre o Dia das Mulheres. Hoje, na participação, temos a nossa advogada Josi França e a nossa professora Elisângela, a qual de Geografia, a qual nós iremos falar um pouco sobre o desafio das mulheres, no mundo odierno, a qual nós estamos vivendo, ok? Nós vamos aqui incluir também o professor Alcides Avelino, do programa Viagem nessa História, a qual nós iremos ter esse bate-papo. Vamos aqui incluir. Professor Alcides? Boa noite, paz e graça. Como é que tá as coisas aí? Bem, graças a Deus. Para mim, mais uma vez, é uma honra estar juntamente com você, e mais nesse dia especial, que é o Dia Internacional da Mulher, e com essas duas mulheres ilustres, que vão participar hoje dessa live, né? Vamos embora. Cadê elas para elas entrarem? É só assim. Tem alguém comentando que só fica duas pessoas. Sábado eu fiz uma live com os colegas, entramos 4 pessoas de uma vez. Falando com ela pessoalmente agora. Tudo bem? Boa noite a todos. Boa noite. Pronto, enquanto a doutora Josi ainda não entra, eu vou conversar aqui com vocês, cada um se apresente. Professor Alcides, do programa Viagem nessa História. Fala um pouquinho do seu programa, professor, e da Beth Shalom, que já é parceiro da gente, já trabalha conosco. Eu já sou parceiro e freguês do programa em até 10 minutos. Já participei algumas vezes de algumas gravações. Participei de uma gravação sobre a independência do Brasil, uma gravação sobre a Reforma Protestante, e a última gravação que nós fizemos foi sobre a Proclamação da República. E eu tenho o meu canal também no YouTube, que é o canal Viagem nessa História, que nós trazemos aí assuntos relacionados à história, né? Se alguém quiser aprender um pouquinho de história, discutir um pouquinho de história, vá lá no nosso canal Viagem nessa História, que tem vários vídeos disponíveis lá para você assistir. Interessante, Alcides, que esses 2 últimos vídeos que o senhor gravou estão muito bons, as 2 aulas, aproximadamente dá 50 minutos as 2 aulas, falando sobre a introdução, introdução à história. Muito bom mesmo, eu gostei dos 2 vídeos, viu? Parabéns, e vamos embora trabalhar. Obrigado. Professora Elisângela. Boa noite mais uma vez a todos. Boa noite aos internautas que estão nos acompanhando. Sejam bem-vindos. Tamo junto. Professora Elisângela e professor Alcides, eu vou só incluir a advogada Josi França. Pronto. Aí tá certo. Pronto, advogada Josi França, juntamente com a professora Elisângela. Professora Elisângela, tem como a senhora falar um pouco da sua graduação, quanto tempo que a senhora é formada na sua área, onde a senhora hoje atua no seu trabalho, para nós começarmos esse bate-papo? Com certeza. Boa noite mais uma vez a todos. Meu nome é Elisângela Santana, sou professora de Geografia formada pela UFPE desde 2014. Entrei na universidade em 2010, saí em 2014, 4 anos de curso. E a gente está tentando aí trazer uma colaboração para a sociedade através da educação, porque é somente ela que pode transformar
a sociedade, né? Ela é a única saída de todo esse mal que nos rodeia, né? Com certeza. É a única arma que a gente tem para lutar contra o sistema. Eu sempre penso dessa forma e aprendi na universidade desse jeito. Espero que a gente faça uma boa live e que eu possa trazer alguns momentos de reflexão sobre esse dia. Parabéns, advogada Josi, pelo seu dia. Feliz Dia das Mulheres. Eu não tenho dúvida, não tenho dúvida. No momento, estou atuando na Secretaria de Educação de Pernambuco como professora de Geografia. Ok, professora, muito bom, muito feliz ver que a senhora, a pessoa que está aí, que acredita na educação, com certeza, sem a educação, jamais seremos prósperos. É uma coisa que a senhora falou aí que eu acredito também. Sem educação, não se faz uma sociedade com prosperidade. Mas igualitária para todos. Com certeza. Advogada Josi, doutora, fala um pouquinho aí da sua formação, fala um pouquinho aí onde a senhora atua no momento, escritório, telefone. Vamos embora. Com vontade. Primeiramente, boa noite para todos. Feliz Dia das Mulheres, né? Tá Isso. Na live para as pessoas que estão assistindo. Paz do Senhor, né? Amém. Sou advogada formada pela Universidade do Estado, em 2017. Finalizei o curso entrei em 2013, finalizei o curso em 2017. Atualmente eu tenho um escritório, né? Lima e França, como sócio, né? Por Caio, que está na live, está já assistindo. O meu escritório fica localizado na Visconde Suassuna, no edifício Bosque de Versalhes, quinto andar, sala 512. Lá nós atuamos, o Caio faz toda a área civil, eu faço a área judiciária, a área criminal, e outros associados, advogados associados, que fazem as outras áreas que a gente não faz. Ok. Doutora Josi, a sua imagem aqui está boa, porém o seu áudio ele não está muito bem. Ele está dando um cortezinho, não sei o que está acontecendo aí, mas a senhora dá uma olhadinha, certo? E professor Alcides, fale um pouquinho também da sua atuação, antes de nós começarmos aqui a entrevista com as nossas convidadas. Eu sou licenciado em História, tenho uma especialização em História da África e estou terminando agora uma segunda licenciatura em Filosofia. Já atuei em algumas escolas particulares, né? Fui até colega da professora Elisângela Santana, numa determinada escola particular. Atuei também na Prefeitura de Olinda, Jaboatão, Recife, e atualmente eu estou atuando na Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco, né? Ok, vamos embora. E eu, no momento, corto o cabelo na barbearia do Lalá. Fale aí, professor, sinto um pouco da barbearia do Lalá. Onde é que o senhor corta cabelo? Na barbearia do Lalá. Cortando cabelo há 22 anos, de domingo a domingo, sem tirar férias. Sem tirar férias. Ok. Isso aí é uma... Tá melhor, Cid? Oi? Tá melhor. Porque Anselmo está pedindo para melhorar o áudio. Melhorou. Tá melhor. Vamos lá. Gente, basicamente são só 5 perguntas. Nada que vá puxar muito o nosso bate-papo. Seja um bate-papo atuante e proveitoso, né? Nós aprendemos com essas duas guerreiras aí. Eu conheço mais de perto a irmã Josi França, professora Elisângela Santana, conheço pelas mídias sociais, certo? É a primeira vez que nós estamos conversando ainda virtualmente, mas o pouco que eu conheço da senhora, o pouco que o professor Alcides passou para mim, gostei da senhora de graça, certo? E irmã Josi França, doutora Josi França, dispensa comentários, né? Já é uma pessoa mais próxima, que a gente conhece há muito tempo já da congregação que nós fazemos parte. Amém? Mas vamos lá.
Eu vou falar primeiro com a advogada Josi França, depois a nossa professora, ela se quiser endossar alguma coisa pode falar, e o professor também, para a gente comentarmos junto nessa primeira pergunta. Doutora Josi, qual as dificuldades quando se vem debaixo da sociedade no quesito financeiro, econômico, e quando essa mulher ela não tem muita expectativa para vencer? Além dela vir de uma situação financeiramente baixa, né, uma renda baixa, o ambiente que ela se encontra não tem muita expectativa. E aí, como é que a gente vai solucionar o problema dessa mulher? Olha, as dificuldades quando você se vem de baixo mesmo, né? Assim, no termo bem popular, é muito difícil mesmo. Porque você já vem com a situação que a maioria das mulheres hoje, elas vêm de uma família, né? Eu sou de uma linhagem de família que nós fomos as primeiras a entrar na faculdade, né? Porque a gente veio de uma cultura, hoje eu tenho 41 anos, então a gente vem de uma cultura já, que a mulher é feita para casar, para tomar conta da casa, do marido, dos filhos, e aí a mulher não tem esse empenho. Na sociedade em si, as mulheres que têm um poder aquisitivo maior é que elas acabavam entrando no curso e raramente, né? E a maioria dos cursos que as mulheres prestavam há uns anos atrás era justamente de professora, né? Que eu acho que é uma profissão lindíssima, mas a sociedade achava que a mulher só servia para ser professora. A mulher não poderia ser psicóloga, não poderia ser uma advogada. Era ser professora e, no máximo, uma médica, porque achava que uma médica a mulher poderia ser. Então, isso foi desconstituindo através do tempo, né, dos anos, e as mulheres começaram a ousar, a querer engenharia, a querer advocacia, a querer o espaço dela no mercado, certo? A lutar realmente pela igualdade social, né, dentro do mercado de trabalho. E aí, quando a mulher vem de uma família que já tem uma estrutura, né, financeira, ou que já tem uma estrutura de uma linhagem de pessoas que frequentam a faculdade, que tem tudo isso, é diferente. Entendeu? Quando você vem de uma família que é pobre, né, é negro, mora no interior, as dificuldades são muito maiores. Porque você luta para entrar numa universidade, e a gente sabe que a universidade pública hoje é pública entre aspas, porque você tem que ralar muito para entrar numa faculdade pública, né? Porque a maioria das vagas realmente são ocupadas pelas pessoas que não são realmente pobres. São ocupadas por pessoas que já têm um poder aquisitivo muito bom. Você tem que enfrentar tudo isso, ainda tem a própria família, os amigos, o bairro onde você mora, todo mundo, eles são, de certa forma, contrários à sua existência. Você acha que você é um lugar pobre, um lugar de uma sociedade que lhe oprime, você não pode ter a ambição de ter um curso superior, que seja assim, que eles acham que é um curso para pessoas mais elevadas. Eu, quando comecei a fazer o curso, eu tenho muito atraso. Por que tu vai fazer curso de direito? Direito, ser advogado, é para filho do papai. Requer muito tempo, são 5 anos de curso, tem xerox, tem livros caros. Então, assim, você vai ouvindo da sociedade coisas para lhe estimular. Então, assim, eu digo a você, eu tenho uma luta, né? Assim, que eu considero na minha vida muito, assim, minhas raízes. Eu vim de uma família pobre, certo? Eu vim de uma família que nós fomos as primeiras a entrar na faculdade, a superior, a lutar realmente pelo que quer. Até 2013, antes de entrar na faculdade, eu trabalhava como empregada doméstica. E chegou um momento na minha vida que eu disse, não, quem pode mudar minha realidade sou eu. Então, indo contrário todos os pensamentos, todas as opiniões contrárias,
sabe? Eu tomei a rédea na minha vida e decidi o que eu queria para minha vida. Então, assim, é desafiador, mas a mulher, ela é guerreira, ela tem força. E mulher, quando ela quer uma coisa, ela vai e só para quando ela consegue. Então, a luta da mulher é constante. Porque ela tem que cuidar dos filhos, ela tem que cuidar do marido, ela tem que cuidar dela, ela tem que ser uma profissional, ela tem que ser tudo ao mesmo tempo. Entendeu? E ela tem que ter um equilíbrio para fazer tudo isso. E chega um momento desse, assim, que vem todas essas dificuldades, mas ela tem que tirar força de onde ela não tem para crescer, para enfrentar, porque a dificuldade realmente é muita. Mas devido às dificuldades, a gente for cruzar os braços e aceitar, né, e não enfrentar dificuldades, a gente não chega a lugar nenhum. Entendesse? Entendi e, de certa forma, concordo com o que a senhora falou. Além de existir o problema social financeiro, existe o problema cultural, né? O qual muitas pessoas predefinem ou limita a potencialidade de cada pessoa. Se você é mulher, você vai servir para essa função. E se for para um nível superior, não pode passar disso. Infelizmente, como ainda somos um país em desenvolvimento, aquilo que a professora falou já nas suas considerações iniciais, que muda a mentalidade das pessoas é a informação e a educação. Isso é uma coisa que, aos pouquinhos, o nosso Brasil ele está melhorando e vai melhorar cada vez mais. Professora Elisângela, baseado naquilo que a doutora Josi falou, a senhora tem algum comentário? Eu concordo com a fala da doutora. Também vim de uma família muito humilde, certo? Eu fui a primeira a curso superior, ainda sou a única a ter curso superior. Meus irmãos não tiveram essa oportunidade, né? Com muita luta, com muita batalha. Quando eu ingressei na universidade, eu já estava com 30 anos de idade, então foi bem difícil. Já era mãe, já era esposa, e tentar conciliar tudo isso, né? Foi muito complicado na época, porque não é fácil quando você, além de ser dona de casa, ser mãe, cuidar de marido e de filho, ainda estudar e ainda trabalhar fora. Ou seja, é bombril. A mulher é guerreira mesmo. Gente que vem de origem humilde, de origem pobre, o nosso desafio ainda é maior do que uma pessoa que tem uma condição financeira, mas ela é da oportunidade do que nós, entende? Então, a mulher ela tem esse poder de conseguir conciliar estudo, trabalho, casa, filho, marido, que não é fácil. Eu estava vendo agora na plataforma do IBGE a disparidade salarial entre homens e mulheres, que ainda é muito grande, ainda existe essa, né, isso vai sendo quebrado com o passar do tempo e dos anos, mas ainda existe uma disparidade salarial, uma diferença de rendimento muito grande entre homens e mulheres. Enquanto as mulheres, a média salarial... Fazendo a mesma função. Fazendo, às vezes, a mesma função. Isso, fazendo, às vezes, a mesma função. A disparidade salarial entre homens e mulheres ainda é muito grande. Segundo o PNAD, que é o IBGE que faz essa pesquisa domiciliar, né, através do censo, ele diz que a média salarial da mulher é R$ 1.764, enquanto que os homens ganham R$ 2.306. Então, você vê aí uma diferença salarial de aproximadamente R$ 600. Ou seja, existe essa diferenciação salarial ainda muito grande, né, entre homens e mulheres. E outros fatores que está muito explicitamente ligado aos fatores socioculturais, entendeu? Que a mulher não tem acesso, às vezes, até à educação por essa questão ainda da mentalidade cultural, do machismo, né, da criação. A mulher ela foi criada, isso vai sendo quebrado com o passar do tempo. Eu concordo com a doutora Josi,
Por exemplo, se eu vou trazer um exemplo dentro da minha própria família. Minha mãe só fez até a terceira série do fundamental. A minha irmã, ela terminou o ensino médio através do EJA, né, que é o ensino de jovens e adultos, e eu já fiz o curso superior. Minha mãe teve 6 filhos, minha irmã teve 4 e eu tenho apenas um. Então, você vê uma evolução disso tudo, porque está tudo intrinsecamente De ligado. programação de vida. Né? Mais acesso à educação, mais conscientização, mais planejamento familiar, né? A qualidade de vida ela melhora. Então, a mulher ela tem esse grande desafio, mas isso é só com o passar do tempo que esse paradigma ele vai sendo quebrado com o passar dos anos. Né? Quanto mais acesso ao conhecimento, mais acesso também ao rendimento maior por parte da mulher, mas ainda existe uma disparidade muito grande, principalmente para a gente que é de origem humilde. Baseado nesse dado que a senhora trouxe aí, fazendo o cálculo, professora, é aproximadamente 35% a menos que as mulheres ganham dos homens, né, fazendo a mesma função. Aí até um dos nossos participantes aqui da live colocou isso mesmo. Veja a diferença entre Ivone e Renata do Jornal Nacional. Aquela polêmica que teve, né? Antiga. Nas eleições passadas. Isso. Mas, professor Alcides, o que é que você tem para endossar esses dois comentários aí para nós irmos para a segunda pergunta? Na verdade, as mulheres, durante toda a sua história, elas passaram por grandes desafios, né? E eu poderia até ousar dizer que a história das mulheres é uma história de antagonismo. Às vezes, as pessoas querem pegar determinado fenômeno que acontecia numa sociedade, entre um povo e um país, e generalizar. E observar aquilo, pegar o micro e levar para o macro, ou do macro para o micro. Tem determinados fenômenos que eles têm que ser observados de forma diferente. Porque as sociedades, elas são heterogêneas. E, da mesma forma, o tratamento, o reconhecimento, o papel, ou até mesmo a ascensão feminina, ela se deu de forma muito diferente em várias sociedades, povos e partes do mundo. Mas muitas vezes se trata como que em todas as partes do mundo e em todas as épocas, as mulheres fossem tratadas da mesma forma, quando, na verdade, isso não ocorreu. Houve sociedades que a mulher vivia debaixo de um jugo patriarcal, mas houve sociedade que era, na verdade, matriarcal. Quem mandava era a mulher. Houve sociedade em que a mulher ela simplesmente era vista como um objeto, como mãe e esposa, e até um determinado período da história do Brasil, se dizia que a mulher ela só poderia sair de casa 3 vezes na vida. A primeira vez ela saía para se batizar, a segunda vez ela saía para se casar, e a terceira vez ela saía para se enterrar. Isso é que se dizia. Misericórdia. Porque o lugar da mulher era dentro de casa, satisfazendo os desejos do seu marido, cuidando da família e cuidando dos filhos. Até na Casa Grande tinha uma capelinha, né? O próprio culto que ela deveria ir, ao domingo, a própria missa era no próprio território da Casa Grande. Mas isso não é regra geral para todas as sociedades. Teve sociedades que, na verdade,
A mulher, ela também foi rainha, a mulher também foi guerreira, a mulher também foi juíza, a mulher também substituiu as funções de homem e assumiu a chefia da casa, dos filhos, o comando dos negócios, etc. e tal. Mas, para que isso ocorresse, ela passou por vários desafios enormes. Quando a mulher resolve dizer assim, eu não quero ser simplesmente vista como uma mulher, uma esposa e uma mãe, mas eu quero ir muito além de que isso, ela passa por vários desafios. E, com isso, eu gostaria de perguntar para a professora Elisângela Santana o seguinte, na sua opinião, qual foi o maior desafio que a mulher moderna enfrenta hoje? Olha, como eu já estava falando anteriormente, essa questão da conciliação do trabalho, casa, marido e tudo, né, é muito desafiador para a mulher moderna, porque como você mesmo estava explicitando agora para nós, é uma questão cultural, né? Enquanto que no passado a mulher ela estava dedicada apenas a cuidar da casa, do marido e dos filhos, a mulher moderna hoje não. Além dela cuidar da casa, do marido e dos filhos, ela ainda tem atividade extra, que é fora do seu domicílio, entende? Ela faz faculdade, às vezes à noite, depois de trabalhar o dia todo, aí chega em casa e depois da faculdade ainda tem que deixar o almoço do outro dia já pronto para o esposo e para o filho. Então, eu acho que o maior desafio da mulher moderna hoje é tentar conciliar todos esses parâmetros sem entrar em conflito consigo mesma. Por quê? Porque quando a gente coloca metas na vida da gente, acaba que quando a gente não cumpre a gente acha que não foi bem em um determinado momento da nossa vida ou do nosso dia. Será que eu estou trabalhando muito e deixando a minha casa de lado? Será que se eu tirar uma nota ruim, eu estou me dedicando mais à minha casa e estou deixando a universidade para depois? Então, aí o filho adoece e você se culpa porque você não conseguiu fazer uma consulta quando era para ter sido feito naquela data. Então, eu acho que o maior desafio da mulher moderna é tentar conciliar tudo isso ao mesmo tempo, entende? Mas que por uma questão de qualidade de vida, por exemplo, eu falo por mim, eu não quero jamais que o meu filho ele passe as mesmas privações que eu passei. E para ele não passar as mesmas privações que eu passei, eu preciso sim conciliar tudo. Casa, filho, trabalho fora de casa, estudo, e tudo isso, tentar conciliar tudo isso, muitas vezes é muito desafiador e muito promissor ao mesmo tempo. Mas a gente consegue, né? Com o jeitinho da mulher, a gente sempre consegue. Vocês conseguem mesmo, vocês fazem 3 coisas ao mesmo, 4 coisas ao mesmo tempo. A gente não consegue fazer. Eu não consigo fazer, não. Eu vejo minha esposa aqui, às vezes, que ela se enquadra, né, nesse perfil hoje da mulher, né, da sociedade moderna, e eu olho assim, meu Deus do céu, eu vou fazendo uma coisa, termino, depois faço outra. Não, ela faz uma coisa na cozinha, está lavando o prato, lá fora tem alguma coisa, tem um menino para olhar, diga, eu não consigo fazer isso não, pelo amor de Deus, vocês são as guerreiras mesmo. Obrigada. Mas, endossando nisso, no que a professora falou, nessa segunda pergunta, o professor Alcides fez a ela, irmã Josi, conta aí pra gente um pouco do início da sua carreira, nessa sua nova carreira, né? Ou se quiser também, falar um pouquinho da sua antiga profissão, né? Mas se a senhora quiser falar também, né, dela, pode falar, ou da atual. Aí a senhora que vai aí separar. Na verdade, essa minha carreira é um sonho muito antigo, entendeu? Às vezes você tem um sonho na vida que você precisa engavetar para poder engavetar no momento certo. Então, assim, desde criança, eu sempre tive esse sonho, esse grande sonho de ser juíza. Não era nem advogada, era ser juíza. Mas para ser juíza, tem que ser primeiro advogada. Conhecer as leis. E aí,
com o passar do tempo, terminei o segundo grau, casei, tive o primeiro filho. E quando o filho já estava um pouquinho grande, eu tive o segundo filho. E comecei a trabalhar. Então, assim, eu trabalhava como empregada doméstica, trabalhei como faxineira, trabalhei como diarista. Mas o meu sonho era de ser juíza. Eu sempre fui o sonho de ser juíza. Então, chegou um momento da minha vida que eu estava trabalhando na casa de uma pessoa que ela era advogada, e era uma pessoa maravilhosa. Ela era advogada, o filho era advogado, a outra filha era médica e o outro filho era engenheiro. E aí, todas as vezes que eu ia limpar o escritório, eu só olhava para aqueles livros de direito. E aí fui alimentando ainda mais os meus sonhos, né? Que eu tinha engavetado. E aí eu resolvi fazer um cursinho para entrar, para poder tentar o vestibular. Na época, eu tinha 2 filhos, os 2 eram pequenos ainda, e eu comecei a fazer o curso até ali no Espinheiro, chamado Nicarágua. Na época, não sei se ele existe ainda, e eu comecei a fazer o curso, eu, minha irmã e mais 2 colegas daqui de cima, e tentei a Universidade Federal de Pernambuco ainda por 3 vezes, não consegui passar, ficava tentando remandar. Então, assim, para mim era muito difícil, porque eu trabalhava empregada doméstica, que era um trabalho muito cansativo, porque você passava o dia todo limpando a casa de alguém, mas quando você chegava em casa, tinha tudo seu para fazer. Então, tinha casa, tarefa de ensino para fazer, tinha filho para cuidar, tinha almoço para fazer. Na época, meu esposo trabalhava, então ele levava almoço, e era uma corrente muito grande. Mas aí eu não desisti, né? Eu continuei buscando, porque era o sonho da minha vida. Na última prova que eu fiz na Pernambuco, eu consegui bolsas para outros cursos, economia doméstica, engenharia ambiental, mas não era o que eu queria. Eu queria era direito. Porque assim, eu amava essa questão de você brigar, de você lutar pelo direito de alguém. E eu sou muito barangueira quando se trata disso. Então, assim, o meu sócio, a doutora Romana, que estava aí na live, ela sabe como eu sou arangueira, briguenta, e assim, qualquer dia você sai presa. Mas eu saio presa, mas eu brigo, sabe? E aí, era aquele sonho, e foi aí que surgiu a oportunidade de eu fazer direito na universidade, Estado. Comecei a fazer o curso de direito, não podia reprovar porque era bolsa. Se eu reprovasse alguma cadeira, eu perderia a bolsa. Então, comecei a sempre estudar muito, e era muito cansativo, porque você ia para a faculdade, eu ia para o trabalho, eu tinha que cuidar dos filhos, eu tinha que ensinar tarefa, eu tinha que fazer tudo. O esposo saía de manhã, só chegava à noite, porque ele trabalhava. Então, assim, você tem que ter uma força de vontade, sabe? Uma força de vontade que você nem sabe que existe. E eu pegava um celular, levava para a faculdade, e eu gravava toda a aula do professor. Então, em casa, aquela aula que eu gravei em casa, que eu gravei na faculdade, eu lavava prato escutando a aula, varria a casa escutando a aula, lavava roupa escutando a aula. E era uma forma de aprendizado para que eu fosse escutando tudo que os professores ensinavam. E aí eu sempre tirava assim, as notas boas, graças a Deus, e chegava para os meus filhos para mostrar para eles, né? Para mim, assim, a minha maior felicidade era mostrar para eles que eu, tendo eles pequenos, tendo que enfrentar tudo, eu tinha uma força de vontade de ser, porque era para eles, né? Porque a gente se choca para tudo em própria família. Isso. E aí, quando eu cheguei no quarto de direito, veio uma surpresa, né? Eu engravidei novamente, depois de 11 anos. Então, aí a coisa ainda ficou mais complexa, mais complicada. Eu tive uma gravidez complicada, uma gravidez de alto risco. Eu tive enjoo de início até o final da gravidez, mas eu ia para a faculdade, as minhas amigas me ajudavam, os meus amigos da faculdade me ajudavam. Deus sempre colocou pessoas na minha vida que me ajudavam. Né? Eu passava a aula todinha em banheiro vomitar.
assim, foi bem difícil o início da minha carreira. Quando ela, 2 dias antes de fazer 9 meses, aí eu parei de ir para a faculdade para ela nascer. Quando ela nasceu, com 20 dias eu voltei para a faculdade para fazer prova, que era a época de prova. E minhas colegas, enquanto eu estava esses 20 dias em casa, elas gravavam a aula e mandavam para mim. Ou a doutora Thaisa, que também é advogada, na época era minha faculdade. Ela gravava todas as aulas, mandava para mim, ela anotava tudo, tirava foto, mandava para mim, eu estudando. Era em casa de resguardo, mas estudando. Quando, com 20 dias, eu já voltei de todas as provas, não reprovei nenhuma cadeira, terminei a faculdade no tempo certo. No 9º período, graças a Deus, eu consegui fazer a prova da OAB, passei na prova da OAB no 9º período. Falta num período. Quando eu concluí a faculdade, já foi para fazer o julgamento da OAB. Eu já tinha passado antes de concluir a faculdade. Então, assim, foi bem difícil. Foi uma trajetória, assim, bem única, né? Mas, em momento algum, né, eu pensei em desistir. Porque era o meu futuro, uma realização do sonho, que ainda não foi realizado, porque é só o começo, ainda tem muita trajetória, porque meu sonho é ser juíza, e eu pretendo ser juíza, pelo menos aos 45 anos eu pretendo ser juíza. E o meu foco hoje é nisso, é trabalhar como advogada, estudar para fazer concurso federal. Então, assim, foi dessa forma, foi muito intenso. E depois que você se forma, né, na época, quando eu já estava no final da faculdade, eu fui estagiar na Defensoria Pública de Olinda, que me deu assim, uma experiência maravilhosa. Lá eu encontrei o Dr. Rodrigo Furtado, se ele vier essa live, obviamente, um público muito competente. Eu tive a sorte de trabalhar com ele como estagiária dele, e ele me ensinou tudo que ele podia. Ele, na época, era defensor público, mas já tinha passado no concurso da Paraíba e estava esperando ser chamado. Então, ele me ensinou tudo que a defensoria faz na área civil, na área de família, na área de contratos, em todas as áreas. Ele me ensinou tudo, todas as peças processuais. Devo muito, muito, muito a ele, porque ele foi um professor maravilhoso. Então, assim, teve assim, muitas dificuldades, mas assim, sempre foi uma pessoa na minha vida que me ajudava. E quando eu saí da defensoria, eu fui advogada. Então, eu me formei, eu fiz o juramento, um mês depois do meu juramento, estava eu no Tribunal do Júri aqui de Olinda, fazendo uma defesa oral, 2 horas e meia de defesa de um cliente. Então, assim, e as minhas colegas perguntavam para mim, você não tem medo de fazer essa defesa, de fazer uma defesa oral, em plenária, você não vai ficar com vergonha, você não vai ficar acanhada. Eu disse, o direito não é para ficar acanhada, né? O direito é para você enfrentar. É uma coisa que você pode dar muito na fala. Então, assim, tem como você ter vergonha, acanhamento não combina com o direito. Então, um mês depois, foi meu teste de fogo, eu digo assim, porque eu peguei um processo de júri, era um homem estudo qualificado, eu estudei o processo, eu não vim acompanhar do processo, então eu peguei o processo só no júri, eu tive que tirar cópia de todo o processo, estudar todo o processo. Aí eu fui fazer esse júri em Olinda. Um promotor, um dos promotores assim, mais gabaritados de Olinda, todo mundo fala muito desse promotor, e ele é um promotor excelente, eu tive a oportunidade de debater em plenária com ele é um dos mais requisitados, e aí eu fui fazer esse júri. E assim, fui fazer o júri sem ter experiência, sem nunca ter feito o júri, mas eu sabia fazer a defesa do cliente, eu já sabia qual era a classificação, eu tinha estudado o processo, e aí eu fiz a defesa do meu cliente, teve a primeira fala, eu falei em português, na plateia, a família do meu cliente e alguns colegas da faculdade que foram acompanhar, né, que eu tinha dito que eu fazer um júri, eles foram ver o meu júri. Mas quando foi na réplica, né, aí já estava muita gente na plateia, eles não estavam entendendo muito, porque apareceu muita gente do nada.
Inclusive, tinha juízes, tinha promotores, tinha defensores, tinha um monte de gente do fórum, porque foi todo mundo para o plenário ver, porque disseram que o promotor ia para uma réplica. E esse promotor nunca foi para uma réplica, ele sempre ganhava o processo na primeira. Então, assim, na primeira fala, ele sempre ganhava, que ele foi para uma réplica, e essa primeira vez foi comigo. E eu fiquei muito agradecida, porque eu consegui fazer a defesa do meu cliente, todas as qualificadoras do homicídio. Meu cliente pegou uma pena que ele estava com a expectativa de pegar uma pena de 25 anos, ele pegou uma pena de 8 anos, já tinha cumprido 3 anos na prisão, então ele saiu de lá já com um alvará de segurança, né, para poder ir para a rua. E, no final, assim, a minha maior gratificação foi, no final, o promotor veio até a mim, aí veio me cumprimentar, achando que eu já tinha muito tempo de experiência na área, e eu dizendo para ele que era o meu primeiro júri, e ele não acreditou. Porque, assim, eu digo a você que todo é uma trajetória que vale a pena, sabe? Ali, eu vi que era isso que eu queria para a minha vida. Então, assim, eu me sinto bem quando eu entro dentro de um fórum. Ali é meu habitat natural. Eu fora do fórum sou uma pessoa, quando eu entro dentro do fórum, eu sou uma pessoa completamente diferente. Então, assim, minha trajetória no direito dessa forma foi, assim, resumidamente falando, né? Porque senão eu vou passar a noite toda nessa live. Mas, assim, teve toda uma trajetória. Hoje eu tenho 3 filhos, uma veio no meio da faculdade, mas na minha formação de grau ela estava lá, linda, maravilhosa, a Alcide estava lá, na grau. Então, assim, eu sou imensamente grata a Deus por tudo. É uma trajetória que eu nunca vou esquecer, sempre vou lembrar das minhas raízes. Amém. Professor Alcides, dê alguma réplica e continue aí. Eu conheço um pouquinho a história da doutora Josi França, porque nós somos irmãos, amigos e vizinhos, né? E quando ela entrou na universidade, nós víamos como ela tinha que se desdobrar entre trabalho, estudos, esposo, cuidar da casa, e viu a gravidez, aquela coisa toda. Quer dizer, mulher, geralmente, ela consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, diferente de um homem. É só você testar. Se um homem ele está assistindo a TV e a mulher fala algo de lado, ele não entende o que a mulher falou. Se a mulher Desliga a TV, ele não consegue se concentrar em mais de uma tarefa ao mesmo tempo, e as mulheres realizam várias tarefas ao mesmo tempo e muitas vezes muito melhor do que os próprios homens. Aí é comprovado pela psicologia que a mulher tem um poder de concentração muito maior do que o homem, pois ela, como falei, se concentra em várias coisas ao mesmo tempo. Com base nisso, eu gostaria de perguntar para a professora Elisângela, na sua vida pessoal, professora, qual foi mais difícil de conciliar? Trabalho e filho ou estudos e casa? Agora é uma pergunta boa, viu? Porque, por exemplo, trabalho e filho, como quando eu tive meu filho, eu procurei trabalhar com algo que me levasse a ter tempo de cuidar do meu filho e da minha casa e, ao mesmo tempo, me trazer uma renda. Foi quando eu ingressei também na área de beleza. Também sou cabeleireira profissional. E aí, entrei nessa área de beleza e ele tinha apenas 2 anos de idade e dava para conciliar essa questão de filho, casa e trabalho. Por quê? Porque eu procurei um trabalho para eu cuidar da minha casa, cuidar do meu filho e ter uma renda extra, né? Eu precisava me manter na época. E então, para mim foi mais, assim, foi desafiador, mas foi mais fácil. Agora, conciliar estudo e casa foi mais complicado esse período, porque quando ele completou 5 anos de idade, eu disse, não, agora está na hora de eu voltar a estudar. Né? Eu terminei meu ensino médio com 17 para 18 anos,
mas eu sempre tive o sonho de fazer um curso superior. E aí me casei aos 20, tive ele com 22 anos, quase 23. E aí depois que eu engravidei, que isso até a doutora também passou por essa fase, por essa situação. A maioria das mulheres brasileiras passa, né, por essa situação de, às vezes, a faculdade vem depois da formação familiar, né, e a gente tem que conciliar tudo isso. E aí, quando eu tive ele, eu tive que abandonar o sonho da universidade, porque eu sempre gostei de cuidar do meu filho e nunca confiei em deixar ele na mão de terceiros, além da minha mãe. Eu nunca confiei. Eu sempre fui muito insegura em relação a esse cuidado, porque eu sempre pensava que só quem ia dar o cuidado que ele merecia seria eu ou minha mãe. Então, aí eu abri mão do sonho da universidade e aí esperei ele completar 5 anos de idade. Quando ele completou 5 anos de idade, aí eu voltei para os estudos, entrei no pré-vestibular. Foi quando eu consegui passar na Universidade Federal de Pernambuco, com 29 anos de idade já. E aí, conciliar casa com estudos foi mais complicado, porque não era apenas casa. Era casa, marido, filho, salão de beleza, universidade, né? Era um conjunto de coisas. Então, para mim, foi mais desafiador conciliar casa com estudos, porque a universidade, ela suga teu sangue até... por isso que eu aconselho o meu filho sempre, né? É por isso que eu sempre digo, eu não quero que ele passe pelas mesmas privações ou tome as decisões que eu tomei na minha vida, né? Ele tem a oportunidade de não precisar trabalhar, de não constituir família agora e de dar continuidade aos estudos. Tanto é que com apenas 16 anos ele ingressou na universidade e já é o 2º ano dele na universidade. Então, ele teve outras oportunidades que eu não tive. E aí, ingressei na universidade. Nesse período que eu ingressei. A minha entrada na universidade foi a primeira entrada e eu fiz a parte do turno da manhã. Mas, durante esse período, o pai dele adoeceu e aí eu fiz 4 semestres pela manhã e depois fui obrigada a migrar para a noite. É muito diferente o aproveitamento escolar, acadêmico. Pela manhã, quando sua mente está limpa, livre, você acabou de acordar, então o teu rendimento tende a ser melhor do que à noite, porque à noite tu já vem de um dia cansativo de trabalho, de tudo, né? Então, esse período que o pai dele adoeceu, eu vivia também muito em hospital, internada. Então, quando eu chegava na universidade, eu já não estava dando mais conta do que eu estava fazendo. Mas, mesmo assim, nunca reprovei nenhuma disciplina, nunca fui para uma recuperação final. Tive também excelentes professores que me ajudaram bastante, porque conheciam a trajetória da minha vida, até me parabenizavam, porque me admiravam muito pela minha garra, pela minha determinação, porque eles viam que muitos alunos lá, que não tinham família, que não tinham filhos, que não tinham o compromisso que eu tinha enquanto dona de casa, enquanto mãe, enquanto esposa, às vezes não desenvolvia tão bem esse aproveitamento acadêmico. E eu nunca fui, graças a Deus, nunca fui reprovada, nunca fui para o final em nenhuma disciplina. Ao contrário, adiantei algumas disciplinas, as eletivas, para quando chegasse no final do curso, eu apresentar apenas o meu TCC e assim conseguir fazer um aproveitamento acadêmico e me formar dentro do período do curso, né, dentro dos 4 anos. Então, Alcides, para mim conciliar filho em casa foi mais fácil do que casa e estudo. Com certeza foi mais difícil. Amém, gente. Olha só, a pergunta que eu ia fazer à irmã Josi, a doutora Josi, é um pouco sinônima, parecida com essa pergunta. Então, para não darmos praticamente os mesmos pensamentos, embora existem situações de vidas diferentes, mas pode
ocasionar as mesmas dificuldades, sinônimas, eu vou fazer a última pergunta. Nessa última pergunta, vai servir também para a professora Elisângela. O professor Alcides dá um relato histórico e também sua opinião com relação a essa pergunta, porque tem base histórica também, sociológica, filosófica, tudo isso aí ele é. Ele está se qualificando, né? Então, doutora Josi, o que a senhora acha que devemos fazer para diminuir a desigualdade social entre homens e mulheres? Essa pergunta aí é forte, viu? Qual é a nossa atitude hoje? Somente nós, masculinos. Wilson, eu acredito que essa desigualdade ela tem diminuído no passar do tempo, mas eu acho que mesmo que hoje as mulheres elas já sejam muito mais reconhecidas no mercado de trabalho, elas sejam mais reconhecidas como profissional, embora ela não esteja ainda no patamar que elas queiram estar. Eu acho que essa desigualdade só será diminuída através dos ensinamentos familiares. Eu não acredito hoje que a sociedade em si, ela consiga mudar a cabeça, né, assim, dos homens em relação à mulher, porque os homens já vieram de uma cultura, entendeu? Eles já vêm, os homens eles já vêm de uma cultura machista, né? A verdade é essa, eles já têm uma cultura machista, uma cultura de que ele pode mais do que as mulheres, porque eles são mais do que as mulheres. Então, assim... É tudo bom. É uma cultura familiar, onde muitas vezes uma mãe que tem um filho homem, tem uma filha mulher, ela vai pegar essa filha mulher, ela vai colocar essa filha mulher para lavar um prato, lavar uma casa, para fazer alguma coisa. E o homem não. E o homem não. Esse filho homem, ele pode ficar sem fazer nada. Então, ele acaba criando na mente dele que ele não tem que fazer aquilo, entendeu? Que isso vai ajudar. Então, você modificar o homem hoje, na sociedade atual, é algo muito complicado. Eu diria inalcançável. Eu acredito que a base familiar, sabe? A cultura de mulheres como nós, como eu, como a Elisângela, e como muitas outras que venceram na vida, que lutaram, que têm uma visão diferente, entender? E a gente vai passar para os filhos da gente uma cultura diferente. Uma cultura de respeito às mulheres, uma cultura de que as mulheres ela podem estar onde ela quiser. Se ela quiser estar na cozinha, ela vai estar. Se ela quiser estar tomando conta de uma casa, ela vai estar. Mas se ela quiser ir para a NASA, ela vai estar na NASA. Entendeu? É isso que a gente vai criando, essa cultura para os filhos, e que as mulheres elas não são obrigadas hoje a viver naquela redoma. Paradigmas pré-determinados, né? Exatamente. Fazendo exatamente aquilo que as mães fizeram, as vós, as bisavós, e assim todos os seus antepassados. Então, você mudar, pegar um homem hoje, de 20 anos, 30 anos, querer mudar uma cultura dele, de que ele tem, que a mulher pode ganhar o mesmo valor que ele, é uma coisa assim, não é absurda, pode ocorrer, pode, mas é muito difícil você conseguir mudar uma mentalidade, porque o ser humano, ele é fruto do meio que ele vive. Então, ele vive, quando se é criança, você vive qual é a primeira sociedade que você vive? É a sociedade familiar, depois vem a do bairro, depois vem a da escola, e todas essas culturas ele vai adquirindo, entendeu? Aquelas coisas que eu digo assim, aqueles ensinamentos que a gente tem, aqueles ensinamentos que a gente tem como ser humano, que você olha para algo diferente e você acha estranho, porque você foi condicionado a vida toda naquele patamar. Entendeu? Naquele patamar. Maus exemplos, maus testemunhos. Exato. E, no caso, lares desequilibrados, né? Exatamente. Conflituosos. Naquela cultura. Você vive naquela cultura de falta de respeito, naquela cultura que não tem uma educação doméstica, naquela cultura que não sabe entender que o outro ele tem tanto direito quanto você, que ninguém é melhor do que ninguém, e que onde um pode chegar, o outro pode chegar.
Uma vez um desembargador disse assim para mim, eu ainda estava estudando, no início dos estudos, e aí eu tinha um desembargador que era meu amigo, e eu conversando com ele, ele disse assim para mim, Josi, coloca uma coisa na sua cabeça, não existe ninguém no mundo mais inteligente do que ninguém. Existem pessoas mais esforçadas do que outras. Então, as pessoas que se esforçam mais, que buscam mais, se eu não busco conhecimento, eu não vou ter conhecimento. Mas se a pessoa do lado vai ter busca conhecimento, ela vai ter conhecimento. Ela não é mais inteligente do que eu. Ela buscou mais do que eu. Então, não existe ninguém mais inteligente do que ninguém. Existem pessoas que buscam mais do que a outra. Então, assim, o homem, ele se sobressai, na verdade, no âmbito profissional. Por que o homem se sobressai? Porque o homem tem uma cultura de ele não fazer nada. Ele tem uma cultura de que ele vive só para trabalhar. O homem, ele sai de casa de manhã. Trabalhar fora de casa. Exatamente. O homem sai de casa. Dentro de casa não. Pronto, né? Ele já tem o café da manhã pronto, que a esposa faz. Ou então a empregada, quando tem uma condição financeira melhor. Ô, mãe! Exatamente. Ou a mãe. Aí ele sai para trabalhar, fora trabalhando. Mas quando ele volta, ele está morto de cansado. Então ele vai tomar banho, ele vai para a TV. Né? Isso, assistir futebol. Ela faz antes de ir, ela vai, e quando ela volta, ela faz novamente. Então, a mulher, ela trabalha muito mais que o homem. Então, o tempo que o homem tem disponível para pensar, para investir em carreira, para estudar, para procurar informação, a mulher não tem aquele tempo suficiente. Então, essas coisas... Certo? Então, a senhora já falou muito bem sobre essa questão da desigualdade, doutora Josi. Mais alguma coisa a senhora quer incrementar para concluir? Não, Wilson, como eu estava falando, né, no vídeo anterior, que eu acredito que essa desigualdade ela só vai ser realmente erradicada, né, quando a família realmente começarem a educar essas crianças de uma maneira diferente. Porque você conseguir modificar a cabeça de um adulto é muito complicado. Quando você já vem de uma educação, já tem uma base familiar, eu acredito que isso é que vai mudar futuramente, acabar de vez com essa desigualdade. Eu acredito dessa forma. Alguém falou aqui na live, enquanto os senhores e a senhora estavam conversando, né? Estavam falando aí. Eu acredito que essa mentalidade, alguém falou aqui, que eu não peguei o nome da pessoa. Me desculpa, tá? É a primeira live que eu estou fazendo ao vivo. Alguém falou aqui o seguinte, participante, que na mentalidade dele, só daqui a 20 anos, isso aí iria mudar. Eu até, se ela estiver assistindo, se essa pessoa, sendo masculina ou feminina, estiver escutando, pode falar novamente. Eu não acredito que daqui a 20 anos. E principalmente no Brasil. Mas Wilson, olha só, é por essa mentalidade que não muda. É por essa mentalidade de uma pessoa que já é adulta pensar dessa forma. Porque uma pessoa que é adulta, se ela não se predispõe a mudar e acreditar que a mulher ela tem a mesma capacidade do homem a aceitar, porque o problema é a aceitação. E muitos homens não aceitam. Isso, mas vamos lá. É por essa mentalidade das pessoas serem assim que as coisas não mudam. O que eu estou falando é o seguinte, não é que eu não queira que isso aconteça. Não é isso. O que eu estou dizendo é o retrospecto do que a gente vê o que é o Brasil na questão de informação e buscar essa informação. É isso que a professora falou no começo. Eu acredito na educação e que a educação, ela transforma. Então, assim, até chegar na sociedade de uma forma geral e que as pessoas tenham essa conscientização, vai demorar. Agora sim, existem pessoas que já têm uma mentalidade e que já vai disseminando, saber que somos seres humanos. Independente de ser masculino
ou feminino, e que um depende do outro. A gente não pode ir para o extremismo. As senhoras entendem? Assim, o que eu quis colocar é o seguinte, essa pessoa colocou o seguinte, que acredita que daqui a 20 anos que isso vai acontecer, certo? Eu acredito que nem daqui a 20 anos isso vai acontecer. É certo? pouco tempo. Mas É pouco tempo. não vai acontecer justamente por conta disso, que você não consegue mudar a mentalidade de um adulto. Porque um adulto vai pensar dessa forma. Então, daqui a 20 anos são as crianças de hoje, né? E vai ter 20 anos, daqui a 20 anos. Então, assim, teria que ter essa mudança tanto na base familiar como através da educação. Contudo, a educação no Brasil é uma coisa que ela não é valorizada. A educação não é valorizada, não tem investimento dos professores, os profissionais não são valorizados. Então, assim, é uma coisa que a gente deseja que aconteça e a gente sabe onde está a mudança. Acho que vai mudar daqui a 20 anos? Não vai. Por quê? Porque você não muda a mentalidade de um adulto e não é toda a família que tem uma base para educar esses filhos homens, essas filhas mulheres, a viverem em pé de igualdade. Algo que o professor Cid colocou aqui, doutora Josi. Mais de 2.000 anos para aceitar que ela não podia continuar sendo esposa e mãe. Aí colocou também aqui, para aceitar que ela tivesse alma. Veja aí a religião. O que a religião pregou. Então, é como a senhora falou. A religião, Wilson, é algo que ela realmente tem uma grande culpa nessa questão. Com certeza. Mas aí seria uma outra live para discutir dessa forma, porque seria muito panos para manga, não? Com certeza. Então, o que acontece? A gente vê hoje, senhoras, doutora e professora, uma sociedade vulgar. Aí a senhora falou bem certo agora. Só as crianças, ou a partir dessas crianças de hoje, quer dizer, o meu filho que está com 4 anos, sua menina, ela tem quantos anos? 8, hein? 6. 3 anos? 6. 6 anos. Pronto. 6 anos. Eu não vou dizer nem a mocidade, porque o que a gente vê hoje aí, professora Elisângela, essas danças que denigrem a postura da mulher. Eu vejo aí as meninas, 15, 16 anos, dançando até o chão, fazendo aqueles gestos obscenos. Então, tudo isso aí contribui para que cada vez mais a figura feminina seja cada vez mais colocada ao lixo, como muitos querem, machistas aí, né? Muitos homens machistas, e que esse progresso de colocar a mulher no lugar dela, a mulher que ela merece, e a mulher também, ela tem condições, como a senhora falou, de pilotar um fogão, estou atrás de um fogão aqui, ou de pilotar uma nave da NASA. Então, assim, na questão do Brasil, temos muito que melhorar e só através da educação. Mais alguma coisa, doutora Josi? Não, nada mais a acrescentar. Então, temos um pensamento um pouco parecido, né? Com relação à nossa nação brasileira. Essa questão que você colocou agora das crianças, assim, das músicas, do modo delas dançarem, do modo de se vestir. Quando você vê essas crianças, você vê que a maioria delas é um reflexo da mãe. Né? Infelizmente, é um reflexo da mãe. É uma mãe que já usa uma roupa muito curta, é uma mãe que ela já dança até embaixo, é uma mãe que já, para a criança, aquilo ali é uma coisa normal. Para a sociedade vê diferente, mas a criança cresce tendo aquilo como normal. Isso. É uma cultura que é normal. Agora, eu acredito que
a mulher, a criança, embora ela se vista dessa forma, ela não tem a própria imagem, ela não dá, em momento algum, direito, certo? O direito do homem, ele diminuir essa mulher, entendeu? Ele não dá direito. Assim, é aquela coisa. O feminismo, a gente vê muito extremismo no feminino, né? Tem Isso. no feminino, tem na política, tem em todo canto, tem na religião, sempre tem os extremos. Mas, assim, a gente tem que aprender a respeitar as pessoas como ser humano, né? Equilíbrio, né? Equilíbrio. Exatamente. Então, vive numa classe social, mora num local que é diferente. Então, aquelas crianças, elas crescem, a mãe dizendo, a família dizendo, a sociedade dizendo que porque ela veio daquela classe social, ela não é nada, ela não vale nada, ela não vai chegar a lugar nenhum, entendeu? Ao invés de tentar modificar essa realidade. Então, você crescendo a vida toda ouvindo isso, de que você não é ninguém, de que você não é nada, de que você não vai chegar a lugar nenhum, torna-se adultos, certo? Que não tem força de vontade, não quer mudar de vida, não quer buscar os estudos, não quer, não tem nenhuma ascensão profissional. Por quê? Porque ela cresceu naquele âmbito de dizerem a ela sempre não, não, não. Ela não pode, ela não consegue, ela não vai, tanto ela como ele, né? E a gente, não, mas você não pode, você é pobre, você não vai ser um jogador de futebol famoso, você não vai ingressar na faculdade, você não vai ter um carro, você não vai isso. E o adolescente, ele cresce com essa mentalidade de que ele não pode nada. Isso. Porque a faculdade é para filhinho de papai, porque o carro é para filhinho de papai, porque a moda é para filhinho de papai. Eles não crescem num ambiente familiar, nem numa sociedade que diz a ele, você veio da periferia, você veio da favela, mas você é alguém. Você pode chegar onde você quiser. Então, assim, uma criança... Você vê uma criança hoje usando uma roupa promíscua e você vê ela rebolando até embaixo, então a sociedade não vai olhar para aquela criança e querer resgatar aquela criança, dar um ensinamento, levar ela para um caminho melhor, porque não dá educação nesse país, entendeu? Então, vai olhar para essa criança e vai dizer assim o quê? Quando crescer, essa daí não presta. Essa não serve. Logo. Exatamente. E é nessa cultura que a gente vive, infelizmente. Professora Elisângela, a mesma pergunta para a senhora, visto que a senhora já está na área de geografia, na área de geografia abrange também isso aí, estudo do comportamento das culturas. Diga aí, professora, para finalizar com chave de ouro. Então, Wilson, o papel do professor aí agora é de suma importância, né? Mas quando alguém diz assim, que a mentalidade das pessoas do Brasil vai mudar daqui a 20 anos, eu penso que essa pessoa tem uma mente muito fechada e que não está disposta a abri-la, certo? Porque quando a gente está com uma disposição, uma predisposição a abrir a nossa mentalidade, a mudança começa de dentro para fora e a partir da gente, entende? Quando eu não aceito as condições que a sociedade me impõe, eu faço com que, pelo menos, eu mude e as pessoas que estão ao meu redor recebam essa influência. Então, o papel do professor nessa área, para mim, é fundamental. Por quê? Porque o professor ele vai trazer um momento de reflexão para os seus alunos, certo? Trazer um momento de mente mais aberta, trazendo alguns conceitos, esse modo de vida, essa mudança histórica que vem acontecendo com o longo dos anos, esse processo evolutivo, né? Essa quebra da cultura machista. Então, aí é onde entra o papel do professor como fundamental. É como eu disse lá no começo da nossa live, que a educação ela tem esse poder de transformar e é a única arma que eu consigo para usar, para quebrar esses paradigmas é através da educação. Então, aí o papel do professor, sim, o papel do professor é fundamental sempre, né? Mas aí, sim, também na questão da conscientização e da reflexão, trazer para os seus alunos. E eu espero poder contribuir com isso bastante com meus alunos.
Sempre contribuir, trazer essa contribuição para a gente tentar construir uma sociedade mais igualitária para todos, que não tem essa distinção de gênero, né? Porque ainda está muito arraigado essa cultura machista ainda dentro da sociedade. E a gente como educador, a gente tenta quebrar isso aí e trazer essa conscientização para as futuras gerações. Eu não acredito que a gente vai levar tanto tempo para essa quebra, não. 20 anos, não. Claro que não se pode mudar a mentalidade, como a doutora Josi disse, a gente não tem como quebrar uma mentalidade, uma cultura da noite para o dia. Mas a educação ela é transformadora. E a gente vê essa evolução com o passar dos anos. Como eu já tinha mencionado sobre minha mãe, porque ela executava mais tarefas domiciliares, né? As atividades dela era voltada mais, tanto é que a profissão dela era costureira, ou seja, era uma profissão mais voltada para o domicílio. Chegou para minha irmã já foi empregada doméstica, ou seja, já saiu de dentro de casa para trabalhar fora. E eu já ganhei mais autonomia quando foi trabalhar fora e fiz a faculdade. Então, você vê que essa disparidade, essa diferença de idade não é tão grande. Minha mãe tinha 78 anos, quando faleceu ano passado, e infelizmente. E minha irmã já estava com 55, ou seja, quase 22 anos de diferença de uma para outra. E a minha irmã, para a minha idade, ela tem 55 e eu tenho 40. Então, é uma diferença aí de 15 anos. Então, você não vê tanta diferença assim. Você vê que existe um processo evolutivo ao longo dos anos, entende? E eu espero que essa evolução ela seja contínua. Então, a geração que vem, a geração que vem pós-Elisângela, com certeza vai ter uma mentalidade bem mais aberta do que a minha em relação à conquista feminina. Eu espero que eu seja uma grande contribuidora para isso, enquanto educadora. Não né? Já é uma grande contribuidora. As senhoras já são, né? Então, agradecemos essa live, esse bate-papo, certo? Faço minhas considerações finais. Agradecer ao professor Alcides pela contribuição, pedir perdão, porque eu não sei o que aconteceu aqui, que eu me enrolei. Mas ele continua aqui escrevendo, certo? O Viagem Nessa História, que é o canal do YouTube, Beto Shalom, sempre está com a gente. Pergunta, mas eu acho que eu já respondi. Ele mandou pergunta, mas eu acho que eu já respondi. Pergunta, eu fiz para ambas. Para doutora Josi e para a senhora. A senhora, no caso, falou do contexto sociocultural e a doutora Josi na prática. Né? Ela foi mais na questão de prática legislativa, naquilo que ela... Todas as duas deram, uma agregou a outra, vamos dizer assim, né? Agregou os pensamentos. Graças a Deus, agradecer a vocês duas e a gente sempre vai estar aí falando sobre questões que melhorem o nosso Brasil. O nosso Brasil é muito carente. E isso é uma questão também que nós temos que trabalhar, o lugar da mulher. Quando você, que está vendo agora essa mensagem, detratar uma mulher, lembre-se sempre que suas avós e sua mãe são, se estiverem vivas, ou foram mulheres. Então pense muito bem, antes de detratar alguém, né, que seja algo que esteja no seu cotidiano. Pense sempre, a minha mãe, eu vim de uma mulher, entendeu? Vim de um homem e vim de uma mulher. Minhas avós foram mulheres. Então, o que seria da humanidade se não fosse mulher? Para concluir, professora e doutora, eu tenho um pensamento muito... Nas minhas meditações eu penso muito. Eu disse, Deus, o Criador é muito sábio. O Criador é muito sábio. Porque ele colocou a força no gênero masculino, né, a força física, e a questão do sentimento melhorado, né, de se pensar antes de fazer, que é muito superior à força bruta, nas mulheres. Você já pensou
Hoje a gente... Qual é a estatística hoje, professora, de quantas mulheres tem para cada homem? Tem mais mulheres do que homens hoje no mundo. São poucas. Segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a população mundial é mais composta por homens do que mulheres. E é? Percentual. A população Homem. masculina é maior. Meu Deus do céu, por isso que estou acabando com o planeta. Por isso que estou acabando com o planeta. Mas por causa das mulheres, o planeta ainda não foi acabado. Porque vocês é que botam juízo pra gente. Mas na minha visão, professora, na minha ignorância, eu estou aprendendo algo novo. Eu sempre pensei comigo que a população feminina sempre foi maior do que a masculina. Mas como a senhora hoje está trazendo uma fonte séria, né? Então, a população masculina ainda é predominante. Existem mais homens do que mulheres no mundo. Sim? É o quê, Wilson? Existem, então, mais homens do que mulheres no mundo. Deixa eu ler aqui, peraí. Eu estou numa página aqui do IBGE, cadê essa realidade que expõe a subrepresentação feminina no parlamento, mas aí está falando de voto. Tá. Estou falando a questão de população. Mas eu acho que as mulheres são maiores, Elisandra. São maiores, né? Hoje tem mais mulheres do que homens no mundo. Pronto. Eu vou jogar vocês. Esse mundo não se acabou ainda, porque é de vocês. Peraí, de acordo com os números do IBGE, as mulheres totalizam 51,3% da população. E formam também a maior parte. Desculpa, eu confundi com a questão da política. Porque ainda a presença feminina. A presença feminina na política é muito pequena. Eu estava confundindo, desculpem. Então, pronto. Mas a população. 51,3% da população é feminina, é maior. Eu tenho certeza que vocês colaboram para que este mundo esteja menos ruim do que está. Porque se não tivesse mais homens ainda do que mulheres, estaria pior. Eu acho que já tinha acabado tudo. Mas graças a Deus que Deus fez as mulheres. Muito obrigado, Senhor. Então, agradeço aí. Agora, a participação feminina ainda é muito pequena na política, porque, por exemplo, na Câmara de Deputados, a mulher ocupa apenas 10%. É muito pouco, né? É uma participação pequena. Espero que isso mude com o passar dos anos, né? Vai mudar e vai melhorar. Pode agradecer a ele. A doutora Josi, a professora Elisângela, pode agradecer. Todas as considerações finais. Eu quero agradecer a participação, parabenizar mais uma vez a doutora Josi pelo seu dia e todas as nossos internautas que são mulheres também, que estão nesse momento nos assistindo. Pedir perdão se a gente falou alguma coisa que veio ofender alguém, ou não sei. E espero que a gente tenha outras oportunidades, né, para nos encontrar e debater sobre um determinado assunto, né? Quero agradecer a você, Wilson, por trazer esse debate que é de suma importância para a evolução da sociedade. Valeu, professora. Doutora Josi. Meus agradecimentos, né? Parabenizar mais uma vez a Elisângela, dizer a ela que o papel dela é muito importante na sociedade. Não Obrigada. só para diminuir a questão do machismo, né? Não mostrando só esses meninos como as meninas, empoderando essas meninas para elas saberem que elas podem chegar onde elas quiserem. Né? Agradecer a você, Wilson, pedir que venha mais live, né? Mais live, umas que a gente possa descobrir outras questões. Eu acho muito interessante, assim, tem várias questões do direito que a gente pode discutir junto com a Alcide, junto com a Elisângela, porque assim, tem todo o contexto histórico, geográfico e jurídico, e eu acho isso muito importante. E que venha mais live, né? Agradecer ao Alcide, ele não está na live, não acredito que ele está assistindo aí. Pena que ele não está aqui para finalizar com aquele contexto. Escreve aí, Cidinho, escreve aí, Cidinho. É inteligente demais, né? O homem tem um pouco de inteligência, mas, assim, desde já, muito grata
né? Dizer a todos que assistiram a live, que ainda vão assistir o vídeo depois, que tem a minha página no Instagram, né, Josi França, tem a minha página do escritório também, que é Lima e França, Advogados Associados. A gente está sempre dando dica do direito lá, certo? Tirando dúvidas, fazendo alguns esclarecimentos. E estamos gravando um podcast, assim que tiver tudo certinho. Eu vou divulgar o link para que as pessoas possam acompanhar e ter dicas jurídicas. Que o nosso podcast é pauta no direito e a gente vai falar sempre sobre algum tipo de assunto que venha trazer mais informação para a sociedade. Doutora, diga aí o seu zap para contato. Meu WhatsApp é o 986009521. É o WhatsApp. Professor... Se você ligar, tirar aquela dúvida jurídica, estou às ordens. Professora Elisângela, quer deixar contato? Sim, o meu WhatsApp é o 986913925 e o meu e-mail é elisângela.pr, Elisângela com Z, @hotmail.com. A gente sempre está disponível. Aquela dúvida, se eu puder ajudar alguém em relação à educação, a gente está aqui disposto para contribuir com a comunidade. Ok. Agradecendo a todos. Um abraço, fiquem na paz. Próxima vez também de novo para a gente debater mais conhecimento e fazer esse Brasil da gente melhorar mais, que a gente precisa muito. Um abraço. Deus abençoe. Fica com Deus. Enquanto a violência acabar com o povão da Baixada, e quem sabe tudo disser que não sabe de nada, enquanto os salários morrerem de velhos nas filas e os homens banirem as leis ao invés de cumpri-las, enquanto a doença tomar o lugar da saúde e quem prometeu ser do povo mudar de atitude, enquanto os bilhetes correrem debaixo da mesa e a honra dos nobres ceder seu lugar à esperteza, não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito, não. Só com muito amor a gente muda esse país. Só o amor de Deus pra nossa gente ser feliz. Nós, os filhos seus, temos que unir as nossas mãos em nome da justiça, por obras de justiça. Quem conhece a Deus não pode ouvir e se calar. Tem que ser profeta e sua bandeira levantar. Transformar o mundo é uma questão de compromisso, é muito mais. E tudo isso enquanto o domingo ainda for nosso dia sagrado, em nome de Deus, se deixar os feridos de lado, enquanto o pecado ainda for simplesmente um pecado, devido, sentido, embutido, espremido e pensado, enquanto se canta e se dança de olhos fechados, tem gente morrendo de fome por todos os lados. O Deus que se canta nem sempre é o Deus que se vive, não. Pois Deus se revela, se envolve, resolve, revive. E não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito, não. Só com muito amor a gente muda esse país. Só o amor de Deus pra nossa gente ser feliz. Nós, os filhos seus, temos que unir as nossas mãos em nome da justiça, por obras de justiça. Quem conhece a Deus não pode ouvir e se calar. Tem que ser profeta e sua bandeira levantar. Transformar o mundo é uma questão de compromisso. É muito mais, é muito mais, é muito mais. E
Este país precisa mesmo é de sonho, de um dia a dia um pouco menos tristonho, de alguma porta aberta para a justiça que já se avista, de uma janela que não tema a clareza da luz do sol que vem com toda certeza afugentar o medo, a morte, a mentira e nossa pobreza. Um novo imenso grito de independência, pé no chão e a mão sobre a consciência, a fé no coração e aquela inocência não mais perdida. Este país precisa de água corrente, de honestidade solta pela vertente, de uma floresta transbordando de vida, força incontida, de um litoral de areias brancas e mares, onde morenos braços de outros palmares construam juntos ruas, casas e escolas, novas cidades, uma avenida feita de pedraria e ladrilhada de cristal de alegria, que fosse todo o bem que a gente queria e que traria um novo imenso grito de independência, o pé no chão e a mão sobre a consciência, a fé no coração e aquela inocência não mais perdida.